Alguma vez já te falaram que você precisa parar de tomar café depois das refeições porque reduz a absorção de ferro? Será que essa história é verdade? E o principal, será que você tem que se preocupar com isso? Eu sou o nutricionista Leonardo e no vídeo de hoje eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre café depois das refeições. Já adiantando aqui, sim, o café reduz a absorção de ferro, mas isso pouco importa. O que importa é se essa redução é grande o suficiente para causar impacto na vida de alguém. Então o vídeo de hoje vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte é de quantos por cento é essa redução? A segunda parte é, será que você tem que se preocupar com isso? Será que essa redução vai causar algum risco para você? E no final, a terceira parte é como aumentar a absorção de ferro. Então fica aí até o final. Bom, então vamos tentar entender de quantos por cento é essa redução. Para isso a gente tem que conhecer uma coisa antes. Existem 2 tipos de ferro na alimentação. Existe o ferro M e o ferro não M. Os alimentos vegetais, eles fornecem o ferro não M. Enquanto que as carnes, elas fornecem mais ou menos 40% de ferro M e 60% de ferro não M. O X da questão é que o café ele atrapalha somente na absorção do ferro não M. Ou seja, se você faz uma refeição somente com alimentos vegetais, o café vai influenciar mais aí nessa absorção, vai reduzir ainda mais essa absorção. Aí você está pensando, eu só como carne aqui, então eu estou tranquilo. Mas dá uma olhada nesse estudo aqui. O que os pesquisadores mostraram? Eles mostraram que um hambúrguer, se você comer um hambúrguer e depois você tomar um cafezinho, a redução da absorção de ferro é de 39%. E pode ser maior ainda, dependendo se o café é forte ou se você toma uma quantidade maior de café. Então, mesmo nas refeições com carne, existe sim uma redução na absorção de ferro. Bom, então agora a gente vai para a segunda parte do nosso vídeo, que é: essa redução é importante na minha vida? Para responder essa pergunta, vou mostrar essa pesquisa aqui. Ela foi feita com indivíduos coreanos. E o que eles viram? Eles viram os níveis de estoque de ferro nessas pessoas. Isso é medido através da avaliação da ferritina sérica. Os homens, eles tinham uma ferritina maior que 100 nanogramas. E aí, quando eles tomavam até 3 xícaras de café, a ferritina caía para 92 nanogramas. O que isso significa? Significa que nessa população, o café pouco importava com relação ao ferro. Por quê? Porque é praticamente impossível você ter uma ferritina, você ter uma deficiência de ferro com uma ferritina de 92 nanogramas. Tá certo? Existem situações que aumentam a ferritina, como por exemplo infecções, inflamações agudas, né? Mas se você está aí na sua casa e não está no hospital e tem uma ferritina de 92, é praticamente impossível você ter uma deficiência de ferro. Mas e as mulheres? As mulheres não, já foi um pouco diferente, porque a ferritina caiu de 35 para 28,9. E aí a gente pode pensar assim, se a gente olhar os valores de referência de laboratório de ferritina, para dar deficiência de ferro, seria 11, 12 nanogramas mais ou menos. Então parece que está tudo bem com as mulheres. Mas já tem alguns artigos trazendo que pessoas com 30 nanogramas de ferritina podem sim ter deficiência de ferro. Ou seja, no caso dessas mulheres do estudo, talvez não foi tão interessante aí nessa redução de 35 para 28,9. Bom, essa é uma realidade, não é a realidade brasileira necessariamente, é um estudo coreano, mas a gente já começa a identificar os grupos de risco, né? Então, o primeiro deles, as mulheres, principalmente as mulheres pré-menopausa, por causa de perdas na menstruação. Então, sim, as mulheres têm maior chance de ter uma deficiência de ferro do que os homens. Segundo grupo de risco, dá uma olhada nesse artigo aqui, e a Sociedade Brasileira Vegetariana também faz esse alerta, né? Os vegetarianos, eles têm sim uma maior chance de ter deficiência de ferro. Isso, em hipótese alguma, quer dizer que uma dieta vegetariana não pode ser saudável, ela é extremamente saudável, e também com certeza você pode atingir a sua necessidade de ferro somente com uma dieta vegetariana. Mas se você for fazendo aí uma dieta sem tomar alguns cuidados, sem prestar atenção nos micronutrientes que você está ingerindo, aí sim você pode ter maior chance de deficiência de ferro. Terceiro grupo de risco são as mulheres grávidas,
E quarto grupo de risco, as crianças. Bom, então vamos para a terceira parte do nosso vídeo. Como aumentar a absorção de ferro. Eu vou começar logo aqui com a informação mais importante. Dá uma olhada nesse estudo aqui. Ele mostrou que se você consumir 50 miligramas de vitamina C junto com as refeições, você compensa todos os efeitos que eu vou citar aqui que reduzem a absorção do ferro, inclusive o café. Então, o X desse vídeo aqui é, se você consumir, por exemplo, se você temperar sua salada com 2, 3 limões, se você tomar um suco de limão, se você tomar um suco de laranja natural espremido na hora, se você comer uma goiaba ou 10 gramas de acerola, você vai reverter toda essa perda de absorção causada pelo café. Vamos entender aqui outras coisas que causam perda da absorção. O problema do café não é a cafeína, então não adianta você tomar o café descafeinado. A cafeína contribui mais ou menos só uns 8% aí nessa redução da absorção. O que de fato reduz a absorção do ferro do café são os polifenóis. E é por isso também que o chá inibe também a absorção do ferro. Muitas vezes o chá inibe mais que o café, por causa dos polifenóis. Outra coisa que reduz são os fitatos. Então a alimentação vegetariana, principalmente, ela é mais rica em fitatos, também tem uma pequena contribuição. Bom, o cálcio também é bem conhecido por ser um sítio de competição com ferro, mas tem alguns estudos mostrando que não teve relação alguma o consumo de cálcio com níveis de ferro. Embora outros estudos trouxeram que tem sim essa relação. Então, talvez pode ser interessante você, por exemplo, consumir cálcio no café da manhã e aí no almoço evitar de tomar, por exemplo, leite e derivados no almoço. Pode ser uma estratégia, mas não é 100% aceito na literatura. É mais importante o quê? Você fazer o consumo de vitamina C junto. Bom, por fim, a questão de e eu posso tomar o café 1 hora depois das refeições? Olha esse estudo aqui, os autores mostraram que não adiantou nada tomar o café 1 hora depois das refeições. Ele atrapalhou a absorção do ferro da mesma forma quanto o cafezinho tomado logo após as refeições. Porém, os autores mostraram que se você tomar 1 hora antes, aí não muda nada. Outro fator são as carnes, não só porque ela tem aquele ferro M, mas porque o próprio tecido animal, quando ingerido com outras fontes de ferro, aumenta a absorção de ferro. Bom, então concluindo o vídeo aqui, será que você tem que se preocupar ou não com esse cafezinho depois das refeições? É muito provavelmente que não, se você não é do grupo de risco, né? Se você é homem, se você é carnívoro, é bem provável que não. Se você está nos grupos de risco, por exemplo, se você é mulher, pré-menopausa, se você é criança, gestante ou vegetariano, eu acho que vale a pena você investigar um pouco mais a fundo se você tem ou não uma deficiência de ferro. Então você pode ir no nutricionista, pedir para ele ver os seus status de ferro e aí você vai ter certeza ou não se você deve se preocupar com esse cafezinho depois das refeições. Bom, por fim, se você já quiser começar em sua casa, você pode fazer o consumo de alimentos ricos em vitamina C e vai zerar e vai ficar elas por elas. A vitamina C vai subir a absorção de ferro, o café diminui um pouquinho, no final das contas você absorveu bem. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o joinha, o like, se inscreve no meu canal e eu vou ficando por aqui. Até mais!